A teoria das relações humanas, ou Escola Humanística da Administração, surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo e colaboradores. Foi um movimento de reação e oposição à teoria clássica da administração. A teoria clássica pretendia desenvolver uma nova filosofia empresarial, uma civilização industrial, na qual a tecnologia e o método de trabalho constituem as preocupações básicas do administrador. Todavia, seus princípios nem sempre foram pacificamente aceitos. Em um país democrático como os Estados Unidos, os trabalhadores e sindicatos passaram a visualizar e interpretar a administração científica como um meio sofisticado de exploração de empregados a favor dos interesses patronais. Assim, a teoria das relações humanas nasceu da necessidade de corrigir a tendência à desumanização do trabalho com a aplicação dos métodos científicos e precisos. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica e adequando-a a novos padrões de vida do povo americano. Nesse sentido, a teoria das relações humanas se revelou um movimento tipicamente americano e voltado para a democratização dos conceitos administrativos. O desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia, bem como sua crescente influência intelectual e suas primeiras aplicações à organização industrial. As ciências humanas vieram demonstrar a inadequação dos princípios da teoria clássica. As ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin foram fundamentais para o humanismo na administração. Elton Mayo é o fundador da escola. Dewey e Lewin também contribuíram para a sua concepção. A sociologia de Pareto foi fundamental também. As conclusões da experiência de Hawthorne, realizadas em 1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo, que puseram em xeque os principais postulados da teoria clássica da administração. Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisa iniciou uma experiência na fábrica de Hawthorne da Western Electric Company, situada em Chicago, para avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários, medida por meio da produção. A experiência foi coordenada por Elton Mayo e estendeu-se à fadiga, aos acidentes do trabalho, à rotatividade do pessoal e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. Tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico, então estranho e impertinente, o que fez a experiência se prolongar até 1932. Foram escolhidos dois grupos de operários que faziam o mesmo trabalho e em condições idênticas. Um grupo de observação trabalhava sob intensidade de luz variável, enquanto o grupo de controle tem intensidade constante. Pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Os observadores não encontraram correlação direta entre ambas as variáveis, mas verificaram, desapontados, a existência de uma variável difícil de ser isolada, denominada fator psicológico. Os operários reagiam à experiência de acordo com suas suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir mais quando a intensidade de iluminação aumentava, e o contrário, quando diminuía. Comprovou-se a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas, reconhecendo o fator psicológico apenas quanto à sua influência negativa. Os pesquisadores pretenderam isolá-lo ou eliminá-lo da experiência, por considerá-lo inoportuno.
trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas seguindo um plano inclinado com um contador de peças que marcava a produção em fita perfurada. A produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental, sujeito às mudanças nas condições de trabalho, e o grupo de controle, trabalho em condições constantes. As moças gostavam de trabalhar na sala de provas, porque era divertido e a supervisão branda, ao contrário da supervisão de controle rígido na sala de montagem. Permitia trabalhar com liberdade e menor ansiedade. Havia um ambiente amistoso e sem pressões, no qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação no trabalho. Não havia temor ao supervisor, pois esse funcionava como orientador. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental. As moças faziam amizade entre si e tornaram-se uma equipe. Desenvolveu objetivos comuns, como de aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado a trabalhar normalmente. Preocupados com a diferença de atitudes entre as moças do grupo experimental e as do grupo de controle, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. Verificaram que, no grupo de controle, as moças consideravam humilhante e constrangedora a supervisão vigilante. Apesar de sua política pessoal aberta, a empresa pouco ou nada sabia acerca dos fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria organização. Assim, em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores. Em 1931, adotou-se a técnica da entrevista não diretiva, que permitia que os operários falassem livremente, sem que o entrevistador desviasse o assunto ou tentasse impor um roteiro prévio. Com a organização informal, os operários se mantêm unidos através de laços de lealdade. Quando o operário pretende também ser leal à empresa,
Essa lealdade dividida entre o grupo e a companhia traz conflito, tensão, inquietação e descontentamento. Para estudar esse fenômeno, os pesquisadores desenvolveram uma quarta fase da experiência. Foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial, com condições de trabalho idênticas às do departamento. Um observador ficava dentro da sala e um entrevistador do lado de fora entrevistava o grupo. Essa experiência visava analisar a organização informal dos operários. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo, havendo um salário hora, com base em fatores, e um salário mínimo horário. Para o caso de interrupções da produção, os salários só podiam ser maiores se a produção total aumentasse. Assim, que se o grupo experimental, o observador pôde constatar que os operários dentro da sala usavam várias artimanhas. Logo que os operários montavam o que julgavam ser a produção normal, reduziam seu ritmo de trabalho. A experiência de Hawthorne proporcionou o delineamento dos princípios básicos da escola das relações humanas. O nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado, como afirmava a teoria clássica, mas por normas sociais e expectativas grupais. O comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo. Os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, como membros de grupos. A qualquer desvio das normas grupais, o trabalhador sofre punições sociais ou morais dos colegas, no intuito de se ajustar aos padrões do grupo. Enquanto os padrões do grupo permanecem imutáveis, o indivíduo resistirá a mudanças para não se afastar deles. O comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais. Os operários que produziram acima ou abaixo da norma socialmente determinada perderam o respeito e a consideração dos colegas. Enquanto os clássicos se preocupavam com aspectos formais da organização, os autores humanistas se concentravam nos aspectos informais da organização. No local de trabalho, as pessoas participam de grupos sociais dentro da organização e mantêm-se em uma constante interação social. A especialização não é a maneira mais eficiente de divisão do trabalho. Embora não tenham se preocupado com esse aspecto, Mayo e seus colaboradores verificaram que a especialização proposta pela teoria clássica não cria a organização mais eficiente. Os elementos emocionais não planejados e irracionais do comportamento humano merecem atenção especial da teoria das relações humanas, daí a denominação de sociólogos da organização aos autores humanistas.